Olá, meus queridos. Vamos continuar nossa leitura hoje. Hoje nós vamos ler no sol, aqui fora. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Dalva. Estamos lendo a Bíblia, gravando. Vamos ler o 2 Crônicas, do capítulo 33. O reinado de Manassés, rei de Judá. Manassés tinha 12 anos de idade quando começou a reinar e reinou 55 anos em Jerusalém. Ele fez o que o Senhor reprova, imitando as práticas detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado de diante dos israelitas. Reconstruiu os altares idólatras que seu pai Ezequias havia demolido, ergueu altares para os Baalins e fez postes sagrados. Inclinou-se diante de todos os exércitos celestes e lhes prestou cultos. Culto, né? Engraçado, né? Tem gente que... O exército celeste, né? Tem gente que adora o sol, a lua. E o Criador mesmo está fora da adoração, da reverência, da obediência. O Criador de todas as coisas, que é o Senhor Deus. O Deus vivo, o Deus das nações. O Deus único. Então, olha só o que ele fez. Reconstruiu os altares idólatras que seu pai Ezequias havia demolido, ergueu altares para os Baalins e fez postes sagrados. Baalins, para quem não sabe, são os ídolos, né? As imagens. As imagens de escultura que eles tinham, os ídolos. Inclinou-se diante de todos os exércitos celestes e lhes prestou cultos. Culto, né? Tem gente que adora anjos. A Bíblia fala que os anjos trabalham em favor daqueles que hão de herdar a salvação. Então os anjos não são para ser adorados. Adorar, gente, é somente o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Só um, que é a Trindade, né? Então nós não podemos adorar ídolo nenhum, santo nenhum, né? Para vocês verem, até Moisés, que era um grande homem de Deus, né? Uma referência na Bíblia, Deus sumiu com o corpo dele, para que ninguém achasse, senão ia santificar o homem, porque o pessoal hoje está santificando o povo. Santifica a pessoa que morreu, que era bonzinho. Ah, gente, ninguém é bonzinho, não, todo homem é mau. A Bíblia fala que todo mundo é ruim, e mesmo que fosse bonzinho, não é Deus. Deus é só um. Então, homem nenhum vai alcançar isso de ser um Deus para alguém. Toda carne é erva. Só o Senhor é Deus. A Bíblia fala que há um só Deus, uma só fé e um só batismo. Um só batismo, gente, é aquele que a Bíblia se refere. Aquele que crê e for batizado. É o batismo de arrependimento. É o batismo que significa sepultamento. Significa morte do velho homem. Ou seja, da velha criatura. Então há um só Deus, que é o Deus único, o Criador, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É a Trindade. Há um só Deus, uma só fé. Que a fé é só em Deus mesmo, o resto é resto. E um só batismo, que é o batismo do arrependimento. Isso é a Bíblia que fala, não sou eu não. Então não adianta questionar a palavra de Deus. A palavra de Deus é para ser obedecida e não questionada. Continuando. Construiu altares no templo do Senhor, do qual o Senhor tinha dito: meu nome permanecerá para sempre em Jerusalém. Nos dois pátios do templo do Senhor, ele construiu altares para todos os exércitos celestes. Olha que absurdo! Deve ter feito um altar lá para o céu, para o sol, outro altar para a lua, outro altar para as estrelas, outro altar talvez para os anjos. Meu Deus, tudo é criatura, gente. Tudo é criatura. A lua é uma coisa que Deus criou. O sol, tudo foi de criação de Deus. E o Criador fica onde? É o Criador que é digno de toda adoração, toda reverência, né? Toda gratidão, todas as palmas, seja para Ele. O Criador do céu e da terra. O único Deus, o Senhor da glória, o Senhor dos exércitos, o Deus das nações. Continuando.
chegou a queimar seus filhos em sacrifício no vale de Ben-Rinom, praticou feitiçaria, adivinhação e magia, e recorreu a médiuns e aos que consultavam os espíritos, ou seja, né, aos que consultavam os mortos, aos que consultam os espíritos. Sabe que essas coisas é abominável diante de Deus. Deus abomina essas coisas. A Bíblia antigamente era para ser morto. Todo aquele que praticasse essas coisas, feitiçaria, adivinhação, invocasse os espíritos, invocasse os mortos. As pessoas eram para ser mortos, de tanto abominável que era para Deus. Mas hoje, graças a Deus, Deus é cheio de misericórdia, enviou Jesus para morrer pelo pecado de muitos, né? Seria de todos, né? Mas daqueles que aceitam a Jesus. Ele morreu, a Bíblia fala em favor dos pecados de muitos. Na verdade, ele morreu para todos. Mas para todos aqueles que acreditam, né? Que crê e aceita Jesus como seu Redentor, como seu Salvador. Quem não aceitar, ele, aí automaticamente ele não morreu para esse que não aceita. Ele morreu para aquele que aceita. Então ele morreu para todos, mas exclusivamente aqueles que o aceitam, que aceitam o sacrifício dele na cruz. Continuando. Fez o que o Senhor reprova, provocando a ira. Ele tomou a imagem esculpida que havia feito e a colocou no templo, do qual Deus tinha dito a Davi e a seu filho Salomão. Neste templo e em Jerusalém, que escolhi entre todas as tribos de Israel, porei meu nome para sempre. Não farei os pés dos israelitas deixarem novamente a terra que dei aos seus antepassados, se tão somente tiverem o cuidado de fazer tudo o que lhes ordenei em todas as leis, decretos e ordenanças dados por meio de Moisés. Então, um lugar que Deus separou para pôr o nome dele, eles colocaram ídolos. Fizeram altar, fizeram altar para o exército celeste, para as coisas que Deus criou. Continuando. Manassés, porém, desencaminhou Judá e o povo de Jerusalém ao ponto de fazerem pior do que as nações que o Senhor havia destruído diante dos israelitas. O Senhor falou a Manassés e a seu povo, mas não lhe deram atenção. Por isso o Senhor enviou contra eles os comandantes do exército do rei da Assíria, os quais prenderam Manassés, colocaram-lhe um gancho no nariz e algemas de bronze e o levaram para a Babilônia. Em sua angústia, ele buscou o favor do Senhor, seu Deus, e humilhou-se muito diante do Deus dos seus antepassados. Quando ele orou, o Senhor o ouviu e atendeu o seu pedido, e o trouxe de volta a Jerusalém e a seu reino. E assim Manassés reconheceu que o Senhor é Deus. Depois de uma correção dessa, né, gente? Acho que a gente não precisa passar por isso para reconhecer que o Senhor é Deus. Então vamos vigiar, né, gente? Vamos praticar a palavra de Deus. Vamos ser pessoas bíblicas, vamos obedecer. Às vezes você é um curioso, você quer conhecer a Bíblia, mas não quer ser crente. Aí não vai rolar, né, gente? A Bíblia fala que a intimidade do Senhor é para aqueles que o buscam. É aquele que se entrega. É aquele que se entrega. Você vai conhecer as intimidades de Deus e não quer segui-lo? Aí você não vai entender nunca. Porque a Bíblia fala que o homem natural não entende as coisas do Espírito de Deus, que parecem loucuras. E não pode entendê-las, porque elas só se discernem espiritualmente. Quem conheceu a mente do Senhor para que os possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Assim diz a palavra de Deus. Tem gente que quer estudar as religiões, mas pode até estudar as religiões, as outras aí, você pode entender. Mas o Deus vivo, ele não vai se revelar para você se for só estudado. Quando você se entregar, se você se entregar a ele se revela. Aí você vai ficar apaixonado por Jesus. Como eu sou hoje.
Isso é inegociável, gente. A fé é inegociável. Quando você conhece Jesus, quando você entrega a sua vida a Ele, você passa a conhecê-lo. E você vai ter o Espírito de Deus dentro de você. Aí você passa a ter parte dele. Aí não tem como voltar atrás. Não tem como. É inegociável. Né? Se a pessoa tiver essa experiência com Deus, se ele for pressionado a blasfemar contra Deus, ele morre, mas ele não blasfema. Porque depois que a gente tem Deus dentro de nós, não tem como voltar atrás. A gente não... É a gente mesmo que não negocia, a gente não quer perder mais aquilo, que é muito bom, é muita riqueza. A gente tem o Espírito de Deus dentro da gente. Aquele que Ele que nos ensina, por exemplo, é aquela palavra que diz assim, o Espírito do Senhor, ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, depois que a gente tem o Espírito Santo, a gente não quer perdê-lo. Aí que a vida da gente tem sentido. Porque só com a nossa sabedoria humana, só com os nossos projetos, com os nossos planos, com o nosso conhecimento, nossa vida não é nada, não tem sentido. Nós não sabemos nada. Nós somos duros de coração, nós somos maus. E quando a gente tem o Espírito Santo, quando a gente aceita Jesus, a gente recebe dele. Aí a gente passa a ser uma pessoa diferente. A gente aprende a fazer bondade. A gente aprende a perdoar. Coisa que a pessoa sem Jesus não consegue. Não consegue. Perdoar não é para qualquer um não, gente. É só para quem tem Jesus. Porque Jesus, quando foi crucificado, ele orou para os seus crucificadores. Ele orou para os seus agressores e falou, Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. Eles estavam crucificando o Filho de Deus. Então hoje nós podemos fazer isso. Porque a Bíblia nos ensina, a Bíblia fala, orai pelos seus inimigos. Abençoai, né, orai pelos seus inimigos. Abençoai os que te amaldiçoam. Né, perdoai as pessoas. Tem um versículo que fala assim. Então hoje, com o Espírito de Deus dentro de nós conseguimos fazer isso. Quando a pessoa está perseguindo a gente, nós entendemos que a nossa luta não é contra carne nem sangue. Nossa luta não é contra as pessoas, mas contra os demônios. Que as pessoas, geralmente, eles não querem fazer mal para o outro, mas eles fazem porque não conhecem o autor da vida. Eles não conhecem Jesus, ainda não tiveram uma experiência com o Senhor Jesus. Aí eles, né, brigam, xingam, falam mal. Porque não tem como ser bom. O homem natural não tem como ser bom. Se a gente tem algum ato de bondade, não vem de nós. Vem do Espírito de Deus. Vem de Jesus. Ele que habita em nós. Agora eu vou lembrar onde que eu parei, né? E assim Manassés reconheceu que o Senhor é Deus. Depois disso, ele reconstruiu e aumentou a altura do muro externo da cidade de Davi, a oeste da fonte de Gion, no vale, até a entrada da porta do peixe, em torno da colina de Ofel. Também pôs comandantes militares em todas as cidades fortificadas de Judá. Manassés tirou do templo do Senhor os deuses estrangeiros e a imagem que havia colocado lá, bem como todos os altares idólatras que havia construído na colina do templo e em Jerusalém, e jogou-os fora da cidade. Depois restaurou o altar do Senhor. Ponto, né, gente? Eu esqueci de falar o ponto. Só voltando aqui nessa frase para ler com pontuação. Manassés tirou do templo do Senhor os deuses estrangeiros e a imagem que havia colocado lá. Isso depois que ele reconheceu, né, que o Senhor é Deus, ó.
Viu, gente? Ó, vou até voltar aqui. Vai dar tempo. Depois que passou aquela provação, né, ele foi... Prenderam Manassés, colocaram-lhe um gancho no nariz e algemas de bronze e o levaram para a Babilônia. Em sua angústia, ele buscou o favor do Senhor, o seu Deus, e humilhou-se muito diante do Deus dos seus antepassados. Quando ele orou, o Senhor o ouviu e atendeu o seu pedido e o trouxe de volta a Jerusalém e a seu reino. E assim Manassés reconheceu que o Senhor é Deus. Né, gente? Precisou passar por isso para reconhecer que o Senhor é Deus. Bom, antes tarde do que nunca, né? Hoje, muitas pessoas, às vezes aceitam Jesus no leito de morte. Mas melhor, né? Pelo menos quando tá vivo. Se aceitar, tá bom. Pior se não aceitar, né? Passar uma eternidade no inferno. Porque a eternidade não passa, né, gente? Ou seja, morar uma eternidade no inferno. Porque o inferno existe, já, Dalva, eu não acredito. Mas não vai deixar de existir porque você não acredita. Se está escrito que existe, existe. E ponto final, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Se Deus falou, a palavra de Deus é 100% verdade. Continuando. Depois disso, ele reconstruiu e aumentou a altura do muro externo da cidade de Davi, a oeste da fonte de Gion, no vale, até a entrada da porta do peixe, em torno da colina de Ofel. Também pôs comandantes militares em todas as cidades fortificadas de Judá. Manassés tirou do templo do Senhor os deuses estrangeiros e a imagem que havia colocado lá, bem como todos os altares idólatras que havia construído na colina do templo e em Jerusalém, e jogou-os fora da cidade. Tá vendo? Depois que ganhou um gancho no nariz, né? Depois que foi humilhado, não faço ideia do que passou, né? Foi humilhado. Um homem, né, da descendência de Judá, né? Um homem que conhecia o Deus de Israel, mas abandonou. Olha o que passou. Ainda bem, né, que lembrou a tempo e destruiu os altares idólatras. Manassés tirou do templo do Senhor os deuses estrangeiros. Porque quando fala estrangeiros, gente, é Deus de outras nações. Se você considera um povo de Deus, seja crente. Crente é todo aquele que crê. Crente não é religião, não. Não é religião crente, não. Crente é todo aquele que crê. Um Deus vivo, um Deus único. Crê em Jesus como caminho, como Senhor, como Salvador, como caminho que leva a Deus. Então ele teve que passar por isso. Ainda bem que ele, enquanto estava vivo, ele se humilhou e voltou para o Senhor. Então ele destruiu os deuses estrangeiros. Isso é Deus de outras nações. Tem nação aí que a nação inteira crê nesses deuses. O problema deles, né? Fazer o quê? Eu não sou obrigada a comparar com eles. Eu, graças a Deus, Deus me libertou desses ídolos, dos deuses estrangeiros, que eu também acreditava. Que a minha religião anterior me ensinava. Agora, graças a Deus, eu não tenho religião. Agora eu sou cristã, sigo a Bíblia. Então, continuando. Manassés tirou do templo do Senhor os deuses estrangeiros e a imagem que havia colocado lá, bem como todos os altares idólatras que havia construído na colina do templo e em Jerusalém, e jogou-os fora da cidade. Ou seja, jogou fora, no lixo. E jogou fora da cidade, né, gente? É bom jogar longe para as pessoas que acreditam não pegar, né? Porque os coitados que não conhecem Jesus ainda, se achar um Deus quebrado, eles vão emendar ele e fazer um altar para ele e adorá-lo. Então é bom quebrar em pedacinhos e jogar no lixo. Ah, Dalva, isso é blasfêmia não, você está agradando a Deus. Se você jogar um ídolo fora, pela fé, porque tudo, gente, tem que ser feito com fé, né? Sem fé é impossível agradar a Deus. Tudo tem que fazer pela fé. Se você tiver fé para isso, pode fazer, que Deus vai te honrar. Vai falar assim, ô Senhor, estou jogando fora porque a tua palavra diz que isso aqui não faz nada.
Então, estou julgando fora pela fé que eu tenho em nome de Jesus. Aí você pode julgar. Mas se estiver meio em cima do muro, não adianta não. Depois restaurou o altar do Senhor e sobre ele ofereceu sacrifícios de comunhão e ofertas de gratidão, ordenando a Judá que servisse o Senhor, o Deus de Israel. O povo, contudo, continuou a sacrificar nos altares idólatras, mas somente ao Senhor. Repetindo. O povo, contudo, continuou a sacrificar nos altares idólatras, mas somente ao Senhor, o seu Deus. Estava no altar errado, né? Os altares idólatras, mas estava sacrificando ao Senhor. Bom, às vezes eu posso entrar numa igreja aí, né, que é cheia de imagem, e eu posso orar ao Senhor. Porque a gente ora com os olhos fechados, né, que nosso Deus, nós não podemos vê-lo. Eu não vou olhar para as imagens para orar, mas eu vou fechar os olhos. Eu posso até entrar, né, que é um lugar que eu posso entrar e ajoelhar em um lugar mais reservado. Não sei. Prefiro orar nos lugares. Os demais acontecimentos do reinado de Manassés, inclusive sua oração a seu Deus e as palavras que os videntes lhe falaram em nome do Senhor, o Deus de Israel, estão escritos nos registros históricos dos reis de Israel. Sua oração e a resposta de Deus, bem como todos os seus pecados e a sua infidelidade, além dos locais onde construiu altares idólatras e ergueu postes sagrados e ídolos, antes de humilhar-se, tudo está escrito nos registros históricos dos videntes. Manassés descansou com seus antepassados e foi sepultado em sua propriedade. E seu filho Amon foi o seu sucessor. Eu vou ler mais rápido, vou ver se vai dar para acabar esse capítulo, sem o telefone desligar. O reinado de Amon, rei de Judá. Amon tinha 22 anos de idade quando começou a reinar e reinou 2 anos em Jerusalém. Ele fez o que o Senhor reprova. À semelhança de seu pai, Amon prestou culto e ofereceu sacrifícios a todos os ídolos que Manassés havia feito. Mas, ao contrário de seu pai Manassés, não se humilhou diante do Senhor, antes aumentou a sua culpa. Os oficiais de Amon conspiraram contra ele e o assassinaram em seu palácio. Mas o povo matou todos os que haviam conspirado contra o rei Amon e proclamou seu filho Josias rei em seu lugar. Acabamos de ler o capítulo 33, ó. Amanhã nós vamos ler o 34. Viu, gente? Gente, quem larga Deus é desse jeito. Não é porque Deus castiga, não. Porque Deus não quer castigar ninguém. Mas apenas colhe o que você plantou, né? Se você abandonou Deus, vai morrer debaixo, né, da mão de qualquer um.